Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT. Pessoal, existe a lei que trata da organização judiciária aqui do Distrito Federal e Territórios, que vai falar sobre a justiça de primeiro grau, falando bastante sobre juízes, varas judiciais e um pouco sobre o segundo grau. É no regimento interno que estão mesmo as regras do tribunal, que é o órgão, como a gente sabe, de segundo grau, que julga principalmente os recursos das decisões proferidas pelos juízes, muito embora também o tribunal tenha ações da sua competência originária, que são ações que iniciam aqui no tribunal também. Então, este regimento interno que a gente vai estudar, ele fala mais dessa justiça de segundo grau, fala mais sobre a organização e funcionamento do tribunal aqui do Distrito Federal. Então, vamos lá. Começando com a composição. A composição, assim como está na lei da organização judiciária, aqui também no regimento interno, aparece, claro, o mesmo número. O tribunal é constituído por 48 desembargadores. Então, nós temos 48 desembargadores aqui no TJDFT. E essa pode ser uma questão de prova. Tem que memorizar essa quantidade. Pode aparecer na nossa prova esse detalhe. Como é que funciona o tribunal? Ele vai funcionar em sessões, e aí as sessões podem ser do tribunal pleno. O que é isso, o tribunal pleno, pessoal? É a reunião dos 48 desembargadores. Então, sempre que o regimento interno falar em tribunal pleno, está falando da reunião de todos os desembargadores. Tem algumas coisas que são discutidas por todos eles, são votadas por todos os desembargadores. Tem outras matérias que serão resolvidas em conselhos, câmaras, turmas, como a gente vai aprender hoje. Então é isso. Tem decisões que vão para o pleno, que é para todos os desembargadores decidirem, e tem algumas coisas que são feitas em órgãos colegiados, compostos por alguns desses desembargadores. Também o tribunal vai funcionar em reunião de comissões permanentes ou temporárias. E aí o tribunal tem 3 câmaras especializadas. São 2 especializadas cíveis e uma criminal. Além disso, o tribunal tem 11 turmas, sendo 8 turmas cíveis e 3 turmas criminais. Os desembargadores são distribuídos nessas turmas e também nessas câmaras. A gente vai ver como é feita a distribuição, principalmente das câmaras, quem é que integra cada câmara. Mas é basicamente isso. E os desembargadores vão se especializar na área civil ou na área criminal, porque as turmas criminais reúnem somente processos da área criminal, enquanto que as turmas cíveis, assuntos dessa matéria. E naturalmente, o desembargador que estiver numa turma criminal poderá estar na especializada criminal. E os desembargadores que atuam nas turmas cíveis estarão nas câmaras cíveis também, sempre com essa ideia da especialização na matéria. Bom, o tribunal pleno, como eu já falei para vocês, é constituído pela totalidade dos desembargadores. Aqui no pleno estão todos os desembargadores. E o próprio presidente do tribunal preside o tribunal pleno. O tribunal pleno possui atribuições administrativas, algumas atribuições administrativas cabem ao pleno. O artigo 4º fala sobre a administração superior do tribunal, que é constituída por 4 desembargadores que são eleitos pelo próprio pleno. Os próprios desembargadores elegem, então, quem vai ser o presidente, primeiro vice, segundo vice e o corregedor da Justiça. Esses 4 membros, além de serem a administração superior, também fazem parte, são membros natos do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura. E no Conselho Especial, que é o primeiro, eles não vão exercer as funções de relator ou de revisor. Eles apenas participam
mas não podem ser relatores ou revisores de processos no Conselho Especial. Mas, professor, o que é ser relator ou revisor de um processo? É o seguinte, lá no primeiro grau, quando alguém entra com uma ação judicial e um juiz vai julgar, esse juiz julga sozinho, né? Por isso que a gente diz que o juiz de primeiro grau é um juiz que atua de forma singular, é um juiz singular, porque ele atua sozinho. Então, quando tem um processo em primeiro grau, o juiz faz tudo. O juiz vai analisar o processo e vai proferir a sua sentença, que é a decisão que ele toma sozinho lá em primeiro grau. Aqui no tribunal é diferente, porque aqui no tribunal as decisões são tomadas em um órgão colegiado. Então, não é um desembargador sozinho que vai decidir. Vai ser feita uma votação, uma discussão e votação sobre a matéria. Então, como é que funcionam os processos? O processo ingressa no tribunal e cai, é distribuído para alguma das turmas aqui do tribunal. Nessa turma de desembargadores, que é composta por alguns desembargadores, mais de um deles vai ser o relator e outro o revisor. E os demais apenas são os chamados vogais, que vão ter voz e voto na decisão. E aí como é que funciona? O relator vai fazer um relatório, por isso o nome relator vem de relatório. Ele faz um relatório e apresenta a matéria para os seus colegas. Ele vai então estudar a matéria, analisar o processo e apresentar para os seus colegas este relatório. Ele, relator, também vai proferir o seu voto, se ele vota a favor ou contrário à matéria. E aí, antes do relatório ser apresentado para os demais membros, quando tiver revisor, vai passar por outro desembargador, que tem a função de revisar, por isso o nome revisor, revisar o relatório do relator. Olha que óbvio, né? O relator faz o relatório, o revisor revisa esse relatório. E claro, pode fazer algumas correções, sugerir algumas correções, antes de apresentar para os demais desembargadores. E aí, apresentado este relatório, todos os desembargadores vão votar. E a maioria vence. A maioria vence. Pode ser que o relator tenha apresentado este relatório, dando o seu voto favorável, por exemplo, ao recurso, mas os outros, em maioria, não concordaram com o relator. É possível. É isso. E é disso que sai aquele famoso jargão, famoso dito popular que as pessoas gostam de falar, né? Acompanho o relator. Já ouviu alguém falar isso? Acompanho o relator significa que eu concordo com o relator. Então, quando alguém fala uma coisa e eu concordo, eu posso brincando dizer, eu concordo contigo. Acompanho o relator. É isso, uma brincadeira que muita gente faz por aí, que vem daqui. Vem dessa situação, da forma como os processos são julgados nos tribunais, que vai ter um relator e os demais membros daquela turma podem votar acompanhando o voto do relator, que estão concordando com o voto dele, ou podem discordar, né? Podem discordar do relator. É isso, então. É assim que são os julgamentos e por isso que aqui se fala em relator ou revisor. Então, o que eu tenho que saber para a minha prova, professor? Tem que saber o seguinte, existem 4 desembargadores que estão na função de administração superior. Presidente, os 2 vices e o corregedor de justiça. Esses 4 membros são membros natos de 2 órgãos colegiados, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura. E dos processos julgados no Conselho Especial, eles não poderão ser relatores ou revisores. No Conselho da Magistratura eles serão, mas no Conselho Especial não podem, certo? É isso. Eu aproveitei para fazer esse parênteses grande aqui sobre o relator ou revisor, porque depois, aqui no regimento interno, a gente vai passar por alguns artigos sobre isso. E aí, quando eu chegar lá, eu vou só lembrar vocês que eu já expliquei o que é relator ou revisor e a gente já vai conseguir passar mais rapidamente. Porque, claro, vocês já devem ter percebido, esse regimento interno é enorme, são mais de 400 artigos, então a gente vai dar mais atenção aqui na aula nos artigos mais prováveis de prova e alguns menos prováveis a gente vai passar mais rapidamente. Então é isso. Vamos lá. Continuando, então, o presidente, o primeiro, o segundo, o vice e o corregedor
quando concluem os seus mandatos, voltam às turmas de julgamento. Por quê? Porque os desembargadores vão ser distribuídos em turmas, exceto esses que estão nessa administração superior. E aí, quando o presidente do tribunal deixa de ser presidente e volta a ser um simples desembargador, ele vai voltar para uma das turmas de julgamento, civil ou criminal. E aí eles criaram uma regra aqui para dizer para qual turma que vai o presidente voltar quando ele deixa o mandato. E o presidente, o primeiro, o segundo vice e o corregedor integrarão a turma de que saírem os novos, presidente, primeiro vice, segundo e corregedor. Então, vamos imaginar que o novo presidente que foi eleito era da primeira turma civil. O presidente atual que vai sair vai para o lugar dele, lá na primeira turma civil. É isso. Então, aqui está a regra para dizer para onde voltam a atuar em turmas, para quais turmas vão os que estão no membro de direção. E justamente eles vão entrar no lugar dos novos ocupantes. Essa que é a lógica. Então aqui tem essas regrinhas indicando para onde vai a turma. Vou deixar para vocês a leitura das demais, porque todas essas vão seguindo sempre essa mesma ideia. Bom, e o artigo 5º traz que o desembargador terá assento na turma em que houver vaga na ata da sua posse. Como assim? Não entendi nada, professor. Esquece aqueles lá esquece aqueles 4 da administração superior. A gente não está mais falando neles. Aqui no artigo 5º, a gente vai para outro assunto, que é o novo desembargador que chega ao tribunal. Então, todo novo desembargador no tribunal, quando toma posse, ele vai entrar na turma, claro, que tiver vaga. Eles não vão tirar ninguém de uma turma para colocar o novo desembargador. Ele vai entrar na turma que tiver vago. Se for empossado com mais desembargador, a indicação da preferência por turma se dá na ordem decrescente de antiguidade. O mais antigo terá prioridade para escolher para qual turma quer ir, aquele que tem mais antiguidade no judiciário. O artigo 6º prevê que não podem ter assento na mesma turma ou câmara, quer dizer, não podem atuar juntos nesses órgãos colegiados, os desembargadores que forem cônjuges. Imagina um casal, marido e mulher são desembargadores. Pode isso? Pode. Só que eles não poderão atuar na mesma turma ou câmara. Sempre estarão em turmas ou câmaras diferentes, distintas. Não podem atuar, então, na mesma turma ou câmara desembargadores que sejam cônjuges de um casal de desembargadores, ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau. O parentesco até o 3º grau é aquele que atinge tios e sobrinhos, nessa linha colateral, né? Inclusive por afinidade, né? O por afinidade são aqueles parentes do cônjuge, né? Também alcançam. Até o 3º grau. A banca pode fazer uma brincadeira mudando para 4º grau, por exemplo. E aí tu tem que lembrar que até o 3º grau são os tios e sobrinhos. Eu memorizei da seguinte forma. Até o 3º começa com a letra T, então são os tios. E do 4º grau em diante são parentes mais distantes, como primos, por exemplo. Pessoal, primos. O primo irmão, aquele que é filho do teu tio, da tua tia, que tu chama de primo irmão, aquele teu primo é teu parente em 4º grau. E ele não está abrangido nesse impedimento. Então, primos, 2 primos, poderão ser, por exemplo, desembargadores na mesma turma ou na mesma câmara. Não tem problema. Não tem problema. Esse impedimento existe até tios e sobrinhos, até o parente em 3º grau. Muito bem. Seguindo, pessoal, composição e competência, aqui nós temos o Conselho Especial. O Conselho Especial é constituído por 21 membros. Muitos tribunais costumam chamar este Conselho Especial de órgão especial. Já ouviu falar isso? Órgão especial do tribunal. É a mesma coisa.
aqui no TJDFT é chamado de Conselho Especial. O Conselho Especial, então, são 21 desembargadores que integram. 21 dos desembargadores estarão nesse Conselho Especial, sendo que tem aqueles 4 membros natos, né? Quem for presidente, primeiro, segundo, vice e corregedor estará aqui. E eles estão dentro dos 11 desembargadores mais antigos. Então, os 11 desembargadores mais antigos, inclusive dentre eles presidente, primeiro, segundo, vice e corregedor, terão assento aqui neste Conselho Especial. Além deles, 10 desembargadores eleitos. É assim que se escolhem os 21. Então, vão ser os 11 mais antigos, e dentre esses 11 mais antigos devem estar os 4 de administração superior, e por acaso, se algum deles não for um dos 11 mais antigos, vai pegar o lugar, e um dos mais antigos vai sair, porque a gente vai ter dos 21 essa seguinte distribuição: 11 vem por antiguidade ou pelos 4 membros de administração superior, e os outros 10 são eleitos. 10 são eleitos pelo pleno. Então, os desembargadores fazem uma votação para eleger quais que vão participar desse conselho especial. E aqui, então, a gente tem alguns processos que serão competência desse conselho especial. Isso também poderá ser perguntado. Tem uma eleição aqui que é realizada em votação secreta. Essa reeleição realizada em votação secreta é para a escolha dos desembargadores para o pleno. Então, os desembargadores concorrem à eleição para o pleno sem saber quem votou neles, porque a votação é secreta. Em vagas destinadas ao 5º Constitucional, se observa também um critério de alternância, né, entre aqueles membros do Ministério Público ou da OAB. Vai ser eleito o desembargador que tiver a maioria simples dos votos. Em caso de empate, o mais antigo é eleito. Esses membros do Conselho têm um mandato de 2 anos e é admitida uma recondução. Esses 10 desembargadores eleitos para o Conselho podem, então, ser reeleitos para mais um mandato de 2 anos. É permitida uma recondução. E essa situação é muito cobrada em prova. A gente sempre tem que memorizar. Quando aparece mandato, a gente sempre tem que saber qual é o prazo do mandato e se é possível ou não a recondução. Porque tem alguns casos que a norma não permite a recondução, reeleição. Aqui permite. Então é isso. E o desembargador que integrar o Conselho Especial por 4 anos, desprezado caso tenha sido convocado por período de menos de 6 meses, pode ser candidato, só pode ser candidato se gostados todos os elegíveis. Como assim? Se eu já fiquei no Conselho Especial por 2 mandatos, por 4 anos, eu só posso concorrer de novo a um mandato no órgão especial se todos os outros que poderiam ocupar não podem. Se não tem nenhum outro querendo ocupar, querendo concorrer. E se durante o mandato o membro eleito passar a integrar o Conselho Especial pelo critério de antiguidade, é declarada vacância e convocada a eleição para a vaga. Não entendi, professor. Como assim? É que são 11 por antiguidade e 10 por eleição, certo? Muito bem. Se durante o mandato um dos 10 eleitos passa a ser um dos 11 mais antigos, ele sai das vagas dos eleitos e ocupa uma de antigo. E aí vai ser eleito outro desembargador para o lugar dele aqui dos eleitos. Porque aquele eleito que passa a ser um dos mais antigos não precisa mais ser eleito, porque ele vai ocupar por ser mais antigo. E aí, no lugar dele, é feita eleição para um substituto. Portanto, é isso. O Conselho Especial, conforme o artigo 12, somente se reunirá com a presença de desembargadores em número equivalente ao inteiro que segue a metade dos seus membros, quer dizer, no mínimo mais da metade dos seus membros. Se são 21 membros, o número inteiro, logo após a metade, é 11, né? Porque a metade de 21 seria 10,5. Então, 11 é a quantidade de desembargadores necessários para que comece uma reunião do Conselho Especial.
Quando exigir quórum qualificado para a deliberação, que é aquelas situações que exigem, por exemplo, o voto de 2/3 dos membros, o Conselho não se reunirá sem que estejam presentes, no mínimo, 2/3 dos membros que o integram. Então, se tem uma votação que é por quórum qualificado, só pode iniciar a sessão se 2/3 dos 21 membros estiverem presentes. E 2/3 de 21 é justamente a quantidade de 14 desembargadores. Então, normalmente, para ter uma sessão do Conselho, tem que estar 11 dos 21. Em alguns casos, 14 dos 21 deverão estar presentes. Aí vem as competências do Conselho Especial. Este Conselho Especial é o órgão que julga aqueles que originariamente detêm aquele foro privilegiado. Porque normalmente as pessoas são julgadas primeiro por um juiz, com recurso para o tribunal, como a gente sabe. Mas tem alguns casos que o processo começa originariamente aqui no tribunal. E o julgamento originário daqueles crimes comuns e de responsabilidade de governador de território, vice-governador e secretários do governo do Distrito Federal e dos governos dos territórios, vai começar aqui. Professor, por que o governador do Distrito Federal não está aqui? Porque quem julga ele é o STJ, não é o TJDFT. Cuida com isso na hora da prova. Então, esses são os que têm foro privilegiado, que começará o processo contra eles no Conselho Especial e não perante um juiz. Também nos crimes comuns, os deputados distritais, e nos crimes comuns e de responsabilidade, os próprios juízes aqui de direito do Distrito Federal e Território e os substitutos. Porque o juiz também tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, e um processo criminal contra um juiz não começa perante outro juiz, começa perante o tribunal, aqui perante o Conselho Especial. Também começa aqui no Conselho Especial o julgamento de mandado de segurança e habeas data contra atos do presidente do tribunal, dentre outros casos aqui mencionados. Também habeas corpus, quando o coator ou paciente é autoridade, que tem também essa prerrogativa, que está sujeita a julgamento pelo Conselho Especial. Mandado de junção, quando a elaboração da norma é atribuição de órgão, entidade ou autoridade dos governos do Distrito Federal e Territórios, Câmara Distrital ou Tribunal de Contas do DF. Quando mandado de junção, então, é uma norma que deve ser feita por algum destes. Conflito de competência entre órgãos e desembargadores do próprio tribunal. O Conselho Especial vai dirimir esse conflito, dizendo quem é que tem competência para julgar. Ação rescisória e revisão criminal, que são situações quando após um julgamento, já teve inclusive o trânsito em julgado, vai ser questionado algo e poderá ser rescindido. A arguição da inconstitucionalidade. E vocês lembram, né, que quando num processo tem arguição de inconstitucionalidade, pela cláusula de reserva de plenário, tem que ser levado ao pleno ou ao órgão especial, que é o Conselho Especial. Embargos infringentes quanto aos próprios julgados e ações rescisórias de competência de câmaras. Carta testemunhável para recurso especial, extraordinário ou ordinário, que é um procedimento lá do processo penal. Ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo distrital em face da lei orgânica do Distrito Federal. Lembrando, né, que o Distrito Federal não possui Constituição, possui lei orgânica. E aqui, então, essa ação direta de inconstitucionalidade ou a declaratória de constitucionalidade é verificar se o ato está de acordo ou não com a lei orgânica do Distrito Federal. Também vai ser competência aqui do órgão especial. Vejam que tudo isso que a gente viu aqui são as competências originárias, que são os processos que começam perante o Conselho Especial. Na sequência, a gente vai encontrar outras competências do Conselho Especial. Ele promove o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou territórios. É possível, nos casos previstos, que o próprio tribunal
apresente esse pedido de intervenção e seria apresentado aqui pelo Conselho Especial. Também julga exceções e incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios. Esse Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Também julgar exceção de verdade, quando são aqueles crimes contra a honra, aqueles casos de calúnia, injúria e difamação. Julgar recursos referentes à decisão de membros do tribunal. Executar sentenças que proferir nas causas da sua competência originária. Processar e julgar proposta de súmula. A gente vai conversar depois um pouco mais sobre o que é essa súmula, mas vai ser processado e julgado perante o Conselho Especial. E também julgar reclamação para preservar a sua competência e autoridade dos seus julgados, que aqui é quando o Conselho proferiu uma decisão e não está sendo respeitada essa decisão, a pessoa prejudicada reclama para o Conselho, dizendo, ó Conselho, ó, aquela sua decisão não adiantou nada, porque não está sendo cumprida. E claro que aí o Conselho vai tomar providências para que a sua decisão seja obedecida. Muito bem, concluímos então este capítulo. E no capítulo 2 a gente encontra o Conselho da Magistratura. E o Conselho da Magistratura, olha só que interessante, é integrado pelos mesmos membros da administração superior. Aqueles 4 desembargadores, então, estão no Conselho da Magistratura. O presidente, os 2 vices e o corregedor da Justiça. Então, o Conselho é presidido pelo presidente do tribunal, se reúne ordinariamente, normalmente, na penúltima sexta-feira de cada mês, exceto se desnecessário, e extraordinariamente mediante convocação de qualquer dos seus membros. Então, a gente tem aqui uma reunião por mês desse conselho, na penúltima sexta de cada mês. Quando que é desnecessário? Quando não tem nada para ser analisado. Se não tem nenhum processo para ser analisado pelo Conselho da Magistratura, ele não vai se reunir, não vai ter a reunião. Mas se tiver alguma coisa para tratar, é feita a reunião na penúltima sexta-feira de cada mês. E se precisar de mais uma reunião, se eu não posso esperar a reunião do mês seguinte, é possível convocar uma extraordinária do Conselho da Magistratura. Pode ser convocada por qualquer um dos membros. E o que cabe ao Conselho da Magistratura? Ele vai julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais. É quando um juiz, um magistrado, está com um processo além do prazo. Está demorando para proferir a decisão, além dos prazos legais e regimentais. O magistrado, que é tanto o juiz como o desembargador, pode ter essa representação contra si. Também regulamentar e atualizar a tabela do regimento de custas, julgar agravo interno contra a decisão proferida pelo presidente do tribunal, nos casos lá do artigo 266, o agravo interno é o recurso que é julgado pelo Conselho da Magistratura, lá no artigo 266 a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e exercer funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. É isso que faz o Conselho da Magistratura. Vejam que são bem poucas atribuições e por isso é importante memorizar, porque a banca pode, na prova, misturar, confundir atribuições do Conselho da Magistratura com aquelas atribuições do Conselho Especial. Por isso é muito importante diferenciá-las. Depois a gente tem aqui que a autuada representação contra um magistrado que não está cumprindo os prazos, será encaminhada ao presidente do tribunal, no caso de desembargadores, ou ao corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau. Então, uma representação por um magistrado que está demorando para cumprir o prazo, que já passou do prazo, se é um desembargador, ela vai para o presidente do tribunal. Se é um juiz de primeiro grau, vai para o corregedor, que é quem faz aquela correição sobre os juízes, como a gente também sabe. Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 dias, a representação pode ser arquivada, e se não for arquivado, o magistrado é intimado para se justificar no prazo de 15 dias. Sendo julgada procedente, o magistrado vai ser intimado para em 10 dias praticar aquele ato que está atrasado. E se for infundada a justificativa que o magistrado apresentou para não ter ainda feito, o relator pode, no prazo de 48 horas, determinar a intimação do magistrado para praticar esse ato em 10 dias.
ad referendum do Conselho da Magistratura. O que significa ad referendum? É sobre o referendo. Como assim? O que é o referendo? O referendo é quando um dos membros aqui toma uma decisão e depois passa para os demais aprovarem a decisão que ele já tomou. Isso é o referendo. Normalmente é feita uma discussão e votação primeiro e depois a decisão é executada. Mas quando é manifestamente injustificada, infundada a justificativa que o magistrado que está demorando para cumprir o prazo encaminhou, o próprio relator, sem nem perguntar para os demais, pode mandar que ele pratique o ato em 10 dias. E depois os outros vão confirmar que realmente era infundada aquela justificativa. É isso. É uma forma de ir mais rápido. E permanecendo inerte o magistrado, inerte, né? Inércia é não sair do lugar, né? A gente estuda inércia em física, né? Se ele está inerte, se ele não fez nada, passado esse prazo, os autos são encaminhados ao seu substituto legal para proferir essa decisão. O substituto legal é aquele que julga em substituição a esse magistrado nos casos normais. Então é isso, concluímos mais um órgão que é o Conselho da Magistratura. Sei que está divertido, mas está na hora de fazer o nosso intervalo e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo aqui o regimento interno. Vamos no próximo já iniciar o estudo da Câmara de Uniformização. Mas isso no próximo vídeo. Até logo!